Olá, aventureiro! Hoje, abrimos as páginas dos tomos antigos que revelam as tradições e lendas sobre os Draconatos. Seres cativantes e por vezes incompreendidos, desde suas origens draconianas até suas contribuições marcantes para a rica tapeçaria do universo dos Reinos Esquecidos. Vamos explorar a trajetória que moldou os Draconatos até Timanter. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Draconatos, também chamados de Strixiki em dracônico comum, ou Vayamniri, que significa marcado pelas cinzas na língua dracônica de Timanter, são uma raça de criaturas dracônicas originárias de Abeir, o mundo gêmeo de Toril. Durante a Praga Mágica, os Draconatos foram transportados de Abeir para Toril, com a maioria deles estabelecendo residência no continente de Lyrakon, no século XV. Em Faerûn, a nação militarista de Timanter abriga a maior parte da população draconática. Descendente de dragões, como sugere o nome, os Draconatos vivem orgulhosamente em um mundo que muitas vezes os recebe com temor e incompreensão. Forjados pelos deuses dracônicos ou pelos próprios dragões, os Draconatos originalmente surgiram de ovos de dragões como uma raça singular, incorporando os melhores atributos de dragões e humanoides. Alguns são leais servos de dragões reais, enquanto outros se alistam em exércitos para participar de grandes guerras, e há aqueles que vagam sem um propósito definido. Os Draconatos compartilham semelhanças marcantes com dragões humanoides, embora não possuam asas ou caudas. As primeiras gerações exibiam escamas de cores vibrantes, harmonizando-se com a dos dragões ancestrais. Contudo, cruzamentos ao longo do tempo resultaram em uma aparência mais uniforme. Suas escamas pequenas e delicadas geralmente exibem tons de bronze ou latão, variando para escarlate, ferrugem, ouro ou cobre esverdeado. São altos e robustos, frequentemente atingindo 2 metros de altura e pesando por volta de 150 quilos. Suas mãos e pés possuem garras poderosas, com 4 dedos sendo um deles o polegar. Alguns clãs de Draconatos exibem de forma distintiva o sangue de um tipo específico de dragão. Esses indivíduos frequentemente exibem escamas que refletem as cores do dragão do qual descendem: vermelho, verde, azul, branco, negro, dourado, prateado, latão, cobre ou bronze reluzente. Embora os Draconatos costumassem ter asas, acredita-se que as tenham perdido quando sua nobre linhagem enfrentou tempos sombrios em sua história antiga. No entanto, com o treinamento adequado, Draconatos com uma herança dracônica excepcional podem desbloquear mais de seu potencial, chegando ao ponto de desenvolverem asas e voar, emulando os dragões. Assim como os dragões, os Draconatos são frequentemente associados a répteis, mas são, na verdade, criaturas dracônicas de sangue quente. A temperatura interna dos Draconatos é mais elevada do que a maioria das raças semelhantes, alcançando um calor que pode parecer febril ao toque humano. Apesar disso, a ausência de pelo e uma boca ampla permitem que os Draconatos dissipem o calor corporal por meio da respiração, proporcionando conforto em climas frios sem torná-los mais suscetíveis ao calor do que os humanos. A constante busca pelo aprimoramento pessoal reflete a autossuficiência característica da raça. Os Draconatos valorizam a habilidade e excelência em todas as suas empreitadas, evitando o fracasso com esforço máximo antes de considerar desistir. Para um Draconato, dominar uma habilidade é um objetivo vitalício. Indivíduos de outras raças que compartilham desse comprometimento conquistam facilmente o respeito de um Draconato. Embora todos busquem a autossuficiência, reconhecem o valor da cooperação em situações desafiadoras. O clã é a fonte primordial de auxílio, e quando um clã precisa de ajuda, busca a assistência de outro clã Draconato, antes de procurar ajuda entre outras raças ou mesmo recorrer aos deuses. Embora os Draconatos de diferentes linhagens pudessem se acasalar, a crença geral é de que eles não podem ter descendências com membros de outras espécies humanoides. Os jovens Draconatos nascem de ovos, seguindo a tradição de seus parentes dracônicos, e crescem a uma velocidade notável, superando a maioria das outras raças. Eles alcançam a maturidade equivalente a uma criança humana de 10 anos aos 3 anos de idade.
a taxa de amadurecimento diminui rapidamente nos anos seguintes, e eles não são considerados fisicamente adultos até os 12 anos, quando seus corpos alcançam a altura e aparência adulta. Embora nem todos os draconatos desenvolvam um sopro, aqueles que o fazem manifestam essa habilidade durante os anos de crescimento. Do ponto de vista psicológico, os draconatos são considerados adultos na mesma fase que os humanos aos 12 anos, mas apenas aos 15 são considerados legalmente adultos na sociedade draconata. Ao atingir a idade adulta, podem esperar uma vida semelhante à dos humanos. Os draconatos possuem diversas habilidades distintivas. São mais fortes e carismáticos que a maioria dos humanoides, características herdadas de seus parentes dracônicos. Além disso, são notavelmente resistentes e, quando feridos, demonstram uma força interior que os impulsiona a realizar feitos ainda mais extraordinários do que em plena forma. Os draconatos também se recuperam de ferimentos mais rapidamente do que outros humanoides. Entretanto, a característica mais marcante reside em seu sopro, que, assim como o dos dragões, varia em natureza conforme a linhagem dracônica do indivíduo. Ao contrário dos dragões, por vezes a cor da pele de um draconato não reflete seu tipo de sopro. O sopro é motivo de grande orgulho, e os draconatos evitam socialmente aqueles que não o desenvolveram, considerando isso um sinal de enfraquecimento em sua linhagem. Além disso, possuem resistência natural à energia associada ao seu tipo de sopro. Alguns draconatos exibem habilidades singulares. Enquanto a maioria possuem uma visão equivalente à dos humanos, alguns desfrutam de uma visão aprimorada semelhante à dos elfos. Outros podem modular seu sopro de dragão, incorporando 2 ou mais tipos de dano. Alguns até dominam a arte de mesclar elementos para criar um sopro composto. Draconatos dotados de pele resistente e garras retráteis também são encontrados. Aqueles que não desenvolvem um sopro dracônico manifestam sua herança de maneiras alternativas, evocando a presença aterradora de um dragão para instilar pânico nos outros. Essa habilidade, conhecida como Medo do Dragão, é uma manifestação única. Alguns draconatos podem até exibir ambas as habilidades simultaneamente. As diversas linhagens conferem habilidades únicas aos draconatos. Os cromáticos possuem resistências elementares, tornando-se temporariamente imunes ao elemento associado à sua energia dracônica. Já os metálicos podem empregar armas especiais de sopro, similares aos dragões metálicos. Os draconatos de gema são telepatas e podem manifestar asas psíquicas temporárias para voar. Aqueles com uma linhagem dracônica excepcionalmente forte podem manifestar habilidades únicas e mais robustas relacionadas a Bahamut, Tiamat e Sardior. A dedicação dos draconatos à honra é notória, mas a profundidade dessa característica permanece em debate. No entanto, é consenso que todos os draconatos veem todas as formas de vida, inclusive seus inimigos mais odiados, como merecedores de cortesia e respeito. Para eles, a honra transcende as palavras e muitas vezes é considerada mais valiosa que a própria vida. A covardia não é apenas indesejada, mas repulsiva entre os draconatos. Parte do fundamento dessa postura honrosa reside no desejo inerente dos draconatos pelo autoaperfeiçoamento. A natureza dracônica conferiu a eles uma intensa autoconsciência e uma propensão a emoções vigorosas, combinando-se para criar uma busca constante por aprovação. Os draconatos valorizam profundamente as habilidades individuais, incluindo as próprias. O fracasso em uma tarefa é inaceitável para eles, levando-os, por vezes, ao máximo esforço. Essa mentalidade impulsiona muitos draconatos a adotarem uma abordagem intensa em relação às suas habilidades, sempre buscando a maestria em uma área específica. Essa abordagem é admirada por outras raças, e os aventureiros draconatos frequentemente abraçam essa filosofia para provar seu valor e conquistar o respeito de seus pares. Externamente, os draconatos podem ser percebidos como orgulhosos ou até mesmo arrogantes, devido à sua busca pela excelência e seus padrões elevados. Apesar disso, eles são receptivos às conquistas de outras raças, independentemente da aliança ou rivalidade existente. O código de honra dos draconatos também os impulsiona a buscar mortes dignas. Muitos preferem perecer em batalha a sucumbir às limitações do envelhecimento, resultando em poucos draconatos vivendo até os 70 anos. Mais do que outras raças, os draconatos se deixam guiar por emoções genuínas, expressando abertamente a raiva e a alegria. Entusiastas em relação à vida,
especialmente em momentos de sucesso, refletem brevemente sobre o fracasso, antes de transformar a decepção em motivação para o aprimoramento. Poucos draconatos demonstram traços tímidos, e a grande maioria da raça não hesita em pedir o que necessita ou reservar tempo para o aperfeiçoamento. A confiança é um elemento crucial em suas vidas, esperando reciprocidade em abertura e fraqueza. Paradoxalmente, dadas as condições muitas vezes rigorosas de sua sociedade, os draconatos possuem um forte senso de independência e autoestima. Essa característica não é vista pela maioria como uma necessidade de romper com a sociedade, mas sim de moldá-la para melhor através de seus próprios pontos fortes e fracos. Os draconatos se consideram responsáveis pelos que estão ao seu redor, percebendo que o sucesso individual reflete no grupo e vice-versa. Essa dinâmica cria uma identidade coletiva, mantendo a individualidade dos draconatos. Eles se responsabilizam pelas escolhas de aliados, não utilizando o mau julgamento como desculpa para não cumprir os padrões compartilhados pela raça. Enquanto os bons draconatos são comuns, a raça é tão suscetível ao mal quanto qualquer outra. A paixão inerente aos draconatos pode levá-los a agir de forma brutal, vingativa e precipitada, comprometendo moralmente suas escolhas. O forte senso de valor também pode resultar em comportamentos gananciosos e egoístas. Apesar dessas inclinações negativas, a maioria dos vilões draconatos ainda mantém os escrúpulos e valores que definem a raça, incluindo respeito e cortesia para com os inimigos. Essa propensão a visões extremas, tanto no âmbito moral quanto nas decisões, não se limita apenas a essas áreas. Em momentos difíceis, os draconatos têm a tendência de fazer escolhas extremas, muitas vezes referidas como decidir entre o caminho de Bahamut e o caminho de Tiamat. Alguns acreditam que essa dicotomia representa dois lados da mesma moeda, rejeitando a ideia de escolher um lado entre o bem e o mal. Essa posição não é sinal de ambivalência, mas sim uma escolha consciente de não alinhar com nenhum dos extremos. Na verdade, os draconatos desdenham da ambivalência, e embora apreciem a virtude de entender ambos os lados de uma discussão, não respeitam aqueles que conhecem ambos os lados, mas são incapazes de tomar uma decisão. Para eles, a determinação é um sinal de caráter forte. Embora outros possam achar desafiador chegar a um acordo com os draconatos devido a essa postura inflexível, há momentos em que os draconatos estão ansiosos para negociar, reconhecendo que ambos os lados estão firmemente comprometidos com suas posições, tornando o acordo a única solução possível. O respeito pela honra continua a ser uma pedra angular na cultura dos draconatos. Entre eles, a quebra de um juramento é considerada o crime mais hediondo. A honestidade é esperada em todas as transações. O compromisso com a palavra dada é vista como uma obrigação inabalável, e todas as partes de um acordo são responsáveis por cumpri-lo integralmente. Aqueles que não honram sua palavra são esperados para aceitar as consequências, e a maioria dos draconatos o faz. Esse valor de honra e honestidade é tão arraigado que muitos acreditam que os draconatos nunca quebram suas promessas. A sociedade dos draconatos em Timanter mantém um ódio persistente pelos dragões, alimentado por histórias aterrorizantes de crueldade dracônica e pela lembrança da luta pela liberdade em Abeir. Apesar dos dragões de Toril não terem relação com esses eventos passados, os draconatos não demonstram indulgência nesse aspecto. Indivíduos que caçam dragões, independentemente do motivo, são reverenciados como heróis entre o povo de Timanter. Muitos draconatos também abraçam a vida de mercenários, e raramente permanecem em terras onde não há conflito. Embora o ódio pelos dragões seja uma força dominante, até mesmo resultando na condenação da adoração dos bons deuses dragões, como Bahamut, muitos draconatos esperam que a vida em Toril ofereça uma fuga às tragédias de sua história. Além do ódio por dragões, os draconatos têm poucos vínculos claros com outras raças. Em Timanter, os draconatos mantêm uma tolerância reconhecida por raças de todos os tipos, estendendo cortesia mesmo a grupos que geralmente são menosprezados, como os tiferinos. Em parte devido à sua desconfiança em relação aos dragões, e também por um desejo geral de forjar um futuro pacífico para o seu povo, os draconatos de Timanter destacam-se a conquistar a amizade de diversas raças ao redor do mundo. Poucos preconceitos, além do ódio aos dragões, atormentam essa raça. Embora seus esforços sejam parcialmente bem-sucedidos, o aparecimento súbito dos draconatos e a natureza peculiar de sua cultura geram desconfiança em relação às suas intenções.
No entanto, a menos que um Draconato demonstre comportamento agressivo, a maioria das pessoas os trata com cautela, não com medo. Assim como os anões, os Draconatos são pragmáticos nas artes. Poucos itens são criados apenas por motivos estéticos. Todos têm um propósito funcional. Apesar disso, a semelhança dos anões, as artes draconatas não são simples ou desprovidas de beleza. Os artesãos draconatos dedicam tempo e cuidado na criação de novas obras, que frequentemente exibem um toque distinto da natureza dracônica, ou elemental, adornadas com joias ou metais preciosos. Embora grande parte da arte draconata tenha uma inclinação pragmática, os draconatos também têm uma apreciação por joias. Joalheiros, lapidadores de pedras preciosas, ferreiros e mineiros desfrutam do respeito na sociedade dos draconatos. Ironicamente, os draconatos frequentemente se adornam com várias bugigangas, em uma imitação subconsciente dos dragões dos quais se ressentem. Como os dragões, eles desejam metais preciosos e joias, embora a maioria dos draconatos mantenha uma restrição culturalmente instilada, evitando o excesso indulgente praticado por muitos dragões anciões. Assim como a abordagem dos draconatos em relação à arte, a atitude da raça em relação às atividades de lazer é altamente prática. Quando não estão no trabalho, os draconatos frequentemente se dedicam a esportes como forma de treinamento. Muitos desses esportes são competitivos, frequentemente desprovidos de equipes, e os jogos populares geralmente têm um vencedor claro. Essas atividades esportivas podem ser bastante intensas, e a luta livre é especialmente apreciada entre os draconatos, assim como jogos mais sangrentos, como competições de gladiadores, em uma extensão mais limitada. No entanto, nem todos os esportes draconatos são fisicamente exigentes. A raça também aprecia jogos de tabuleiro estratégicos, concursos de enigmas e eventos de narrativa improvisada. Em todos os casos, a ênfase dos draconatos na recreação está no triunfo individual e no aprimoramento das habilidades práticas. As linhagens de clãs e famílias são preservadas entre os draconatos, desempenhando um papel crucial na cultura da raça. Ambos são distintos, embora a diferença possa passar despercebida para os não-draconatos. O termo família refere especificamente a parentes de sangue reais, até onde a genealogia pode ser rastreada. Em contraste, o clã no contexto dos draconatos refere-se a uma confederação de famílias unidas por propósitos mútuos, frequentemente organizadas ao longo de linhas militares. Dos dois, o clã é considerado mais importante, e os draconatos devem lealdade significativa a seus clãs, especialmente em Timanter. Os clãs são liderados por mestres experientes, escolhidos por suas habilidades de liderança e buscados para orientação por seus súditos. Os draconatos têm uma memória longa, e os laços com o clã e a família desempenham um papel crucial na percepção de um draconato pelos outros. Cada clã possui uma reputação que pode perdurar por gerações, moldada pelas ações de seus membros. A expectativa é que as ações individuais de um draconato tragam honra e glória ao seu clã, melhorando sua reputação. É comum que os draconatos usem os nomes de clã em vez de nomes de família, aspirando a trazer honra e prestígio à sua linhagem. Draconatos que optam por adorar deuses muitas vezes enfrentam a rejeição de seus clãs, pois os tradicionalistas acreditam que venerar essas entidades é equivalente a se submeter novamente à escravidão dos dragões. A pressão para corrigir os erros do passado ou continuar a glória de um clã pode moldar a vida de um draconato de maneiras profundas. Alguns optam por fugir das imponentes responsabilidades que o clã impõe, escolhendo a infâmia em vez do fardo que carregam. Outros, por sua vez, aceitam essa responsabilidade, transformando-a em um impulso adicional para suas ambições, na esperança de um dia se tornarem mestres de seus clãs. Em comparação com os laços de clã, a família é considerada secundária e privada para os draconatos. Isso se reflete no fato de que a maioria dos nomes de família dos draconatos é mantida em segredo, compartilhada apenas com os amigos mais próximos e outros membros da família. A unidade familiar típica é relativamente pequena, muitas vezes composta apenas por dois indivíduos, um casal ou um pai e seu filho. Os casamentos entre draconatos são arranjados pelos líderes do clã, seguindo antigas linhas de pacto. Os draconatos não têm a mesma associação de amor com o casamento que muitas outras raças, casando-se principalmente por razões reprodutivas. Quando uma criança draconata atinge os 3 anos de idade, o casamento é geralmente dissolvido,
e o progenitor do mesmo sexo da criança assume a responsabilidade pela criação durante o resto de sua infância. A relação pai-filho, durante os anos de formação, entre a dissolução do casamento e a idade adulta da criança, é de extrema importância. Os pais, junto com outros adultos da comunidade, não apenas desempenham o papel de cuidadores amorosos, mas também de professores, utilizando narrativas e exemplos práticos. Eles buscam incutir as virtudes da sociedade na criança, além dos estudos acadêmicos e lições morais. Espera-se que os pais direcionem o impulso da criança, ensinando-lhes habilidades marciais básicas para a defesa própria. Os draconatos acreditam que essa orientação intensiva é essencial não apenas para a educação da criança, mas também para sua formação moral. Acredita-se que essa disciplina imposta, as paixões ardentes de um draconato podem dar lugar à selvageria. Dentro de uma grande comunidade draconata, o responsável mantém a posição de autoridade, mas outros adultos têm permissão para atuar como pais e professores substitutos, oferecendo às crianças diversos exemplos pelos quais aprender. Draconatos possuem tradições militares profundamente enraizadas, remontando aos tempos antigos quando serviam como soldados nas guerras entre dragões. Muitas dessas tradições estão entrelaçadas com a fundação de seus clãs, onde a disciplina militar era crucial para a sobrevivência em um mundo hostil. Honrados guerreiros, os draconatos preferem táticas ousadas e diretas, visando eliminar rapidamente seus inimigos de maneira eficiente. Comandantes draconatos lideram na linha de frente, lutando ao lado de suas tropas. As armas tradicionais da raça incluem a katana, o katar e a manopla de garras. Devido ao longo período como escravos dos senhores dragões, os draconatos não possuem uma tradição mágica consolidada, embora tenham afinidade com certas formas de magia. Suas habilidades naturais os adequam ao caminho de bruxos, mas poucos escolhem essa carreira, pois implica lidar com poderes além de seu controle. Alguns bruxos draconatos existem, sendo considerados párias sociais ou indivíduos que buscam expressar sua singularidade. No entanto, os arcanistas draconatos, com mais frequência, são magos ou feiticeiros, atraídos pela natureza muitas vezes secreta e excêntrica dessas disciplinas. Originários de Abeir, os draconatos abordam a religião de maneira distinta das outras raças. Em Abeir, a influência divina é rara e misteriosa, ao contrário de Toril, onde foi relativamente comum, mesmo em eras passadas. Dominado pelos primordiais e oculto pelos poderosos senhores dragões que governam o planeta, Abeir faz com que os draconatos sintam menos devoção aos deuses em comparação com outras raças. Muitos são agnósticos, sem sentimentos definidos em relação aos deuses. Aqueles draconatos que abraçam a religião muitas vezes seguem o caminho de paladinos. Transformar os credos e mandamentos de um deus em um código de conduta é atraente para eles, embora tenham que superar sua aversão natural e obedecer a uma autoridade superior fora de seu controle. Se escolhem a devoção, os draconatos podem se tornar seguidores fervorosos em sua fé escolhida, buscando direção e propósito. Os paladinos, diferentemente dos clérigos, representam uma carreira quase marcial, alinhada com a cultura militarista da raça. Draconatos veem a magia psionica com receio, pois acreditam que a manifestação dessas habilidades é um sintoma de insanidade. Essa percepção decorre do fato de que os poucos draconatos que demonstraram essas habilidades o fizeram em momentos de grande estresse. Além disso, a magia psionica é difícil de dominar, e eles acreditam que algo que não podem controlar completamente não é seguro para ser estudado. Os raros draconatos que se aventuram no estudo dos poderes psionicos fazem isso com extrema cautela. Esses medos são baseados na ignorância, pois muitos heróis draconatos do passado eram mestres nessas habilidades. Os draconatos são mais frequentemente encontrados em Abeir, onde a grande maioria da raça reside. Lá, assim como em Lyraconde, os draconatos foram escravizados por senhores dracônicos, que governaram grande parte do planeta gêmeo perdido de Toril. No entanto, algumas nações draconatas se rebelaram contra o domínio dracônico. A mais proeminente foi Timanchebar em Abeir, cujo centro de poder foi arrancado de Abeir pela praga mágica e transplantado para as ruínas de Anther. A maioria dos draconatos acreditava que Timanchebar havia sido destruída e retomada pelos senhores dragões de Abeir, perdendo a proteção de suas poderosas cidadelas e exércitos. Por volta de 1479, do cômputo dos vales, Timanther, a nação draconata formada a partir desse expatriado de Abeir, tornou-se o centro mais robusto da cultura draconata, pelo menos em Toril.
A origem da raça Draconata é incerta e envolta em mitos. Enquanto a origem dos Tel-Quessir é amplamente conhecida e os anões firmemente acreditam em sua origem pedregosa, os Draconatos não têm certeza de suas origens. Sábios de Faerûn, na década de 1470, especulavam que os Draconatos eram os habitantes originais de Anther, transformados em seres dracônicos após a exposição à praga mágica, ou experimentos criados pelos seguidores de Tiamat nas ruínas de Anther. Essas crenças, no entanto, estavam equivocadas, pois os Draconatos eram originários de Abeir. A crença na origem dos primeiros Draconatos permanece um mistério, com diferentes lendas e mitos entrelaçados. Algumas tradições afirmam que esses seres nasceram de ovos de dragão, uma síntese única de traços humanoides e dracônicos. O debate persiste sobre se foram esculpidos pelos deuses dragões ou por dragões mortais. Em lendas de Abeir, Io, o progenitor dos deuses dragões, é atribuído à criação dos Draconatos como servos dos primeiros dragões. Contos sugerem que foram formados a partir da essência do mar astral e do caos elemental, com uma afinidade mais pronunciada para o elemental sobre o astral, espelhando os dragões. Outra narrativa menos difundida alega que Io foi morto na guerra entre deuses e primordiais, originando os Draconatos de seu sangue derramado. Essa variação é comum entre os Draconatos de Timanter, que acreditam terem sido criados pelos senhores dragões de Abeir para um destino cruel como escravos. Uma terceira lenda, favorecida por Draconatos que se veem como superiores, sugere que Io criou os Draconatos antes dos dragões e das outras raças humanoides, que foram forjadas mais tarde na tentativa de igualar a perfeição dracônica. Segundo essa versão, os Draconatos foram inicialmente concebidos como companheiros de Io, enquanto os dragões surgiram posteriormente, durante a guerra contra os primordiais. Todas essas lendas convergem na ideia de que os Draconatos não são criações de Bahamut e Tiamat, permitindo-lhes escolher seus próprios destinos. A Aliança de Platina promove uma teoria alternativa, buscando difundir a adoração a Bahamut, sugerindo que os Draconatos são antigas criações do Dragão de Platina. Contudo, essa crença é frequentemente ridicularizada ou até perseguida, especialmente entre os Draconatos de Timanter, para quem a concepção de um dragão benevolente, ou mesmo um deus-dragão benevolente, é completamente estranha. Apesar disso, os Draconatos têm uma ligação com os Draconatos de Bahamut, mas apenas alguns dragões antigos têm conhecimento dessa relação. Alguns Draconatos concordam com essa teoria, mas acreditam que apenas os Draconatos de ascendência metálica descendem de Bahamut, enquanto aqueles de ascendência cromática e de gema têm origens em Tiamat e Sardior, respectivamente. Independentemente da origem da raça, os Draconatos suportaram séculos de servidão aos dragões. Narrativas antigas transmitidas pela tradição oral dos Draconatos descrevem criadouros onde os senhores dragões de Abeir geravam Draconatos na tentativa de aprimorá-los, como escravos mais eficientes e robustos. Embora algumas rebeliões tenham ocorrido, poucas tiveram êxito, como a notável rebelião Draconata em Lyrakhon, que levou à formação da nação de Timanchebar. Histórias antigas também sugerem que, em eras passadas, os Draconatos governavam um império envolvido em conflitos com um império liderado pelos Tiferinos. Apesar da longa tradição de hostilidade entre essas duas raças, a distância temporal desses impérios levou os Draconatos a considerarem essa inimizade mais teórica do que prática. Contudo, durante a Praga Mágica, a partir de 1385, Timanchebar foi considerada destruída, sofrendo com a deslocação de seu centro de Abeir para Toril. Apesar dessa tragédia, os expatriados Draconatos de Timanter permaneceram resilientes e, por volta de 1479, estabeleceram uma pátria forte e estável para os Draconatos de Toril, ganhando aceitação entre seus vizinhos. Alguns Draconatos migraram de Timanter para outras terras em Toril, embora a maioria fora dessa nação ainda permaneça sob a servidão dos dragões, seja em Abeir ou no novo continente de Lyrakhon. Os Draconatos emergem como figuras cativantes e influentes no vasto cenário dos Reinos Esquecidos, trazendo consigo uma história rica e uma cultura distintiva. Sua jornada desde os tempos antigos como escravos dos dragões até a formação de nações como Timanter é um testemunho de resiliência, coragem e busca por identidade. Com suas tradições militares arraigadas e um forte código de honra, os Draconatos adicionam camadas complexas às dinâmicas existentes. Sua busca por independência, tanto individual quanto coletiva, ressoa como um tema recorrente, moldando não apenas suas vidas, mas também o mundo ao seu redor. A ambivalência em relação à magia, as relações intrincadas de clãs e família
e a intrincada dança entre o orgulho dracônico e a aceitação externa contribuem para a profundidade e autenticidade da narrativa draconata nos Reinos Esquecidos. Em Timanter, os Draconatos estabeleceram uma pátria que se destaca como um farol de esperança e resistência. Sua aceitação gradual entre outras raças e o esforço contínuo para forjar alianças revelam não apenas uma busca por reconhecimento, mas também uma vontade de transcender preconceitos arraigados. Assim, os Draconatos, com suas tradições marcantes, dilemas morais e promessas de um futuro moldado por suas escolhas, permanecem como peças vitais e fascinantes no intrincado quebra-cabeça que é o cenário dos Reinos Esquecidos. Sua presença, marcada por uma ressonância única, contribui para a diversidade e a profundidade desse universo tão vasto e envolvente. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!